E aí pessoal, tudo certo? Bom, faz um tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube, mas recentemente eu notei aí que o pessoal anda tendo uma certa dificuldade em instalar driver NVIDIA, principalmente notebook, né? Aqui eu tenho um Dell G15, é o G15 5530, tá? 5530 com NVIDIA, acho que é 3050 de 6 GB. Estou usando o Wayland, tá? E o que acontece? Acredito que esse tutorial também possa ajudar as pessoas que têm a 3050, sei lá, 3040, 4050, né? 3040 não, 4050, a 3050, 3050 Ti, sei lá, enfim. Essa variedade aí de gráficos NVIDIA, tá? Aqui eu estou usando o Art, mas a minha ideia é de fazer esse tutorial tanto para Art, né, com o sistema Art, quanto para Manjaro ou esse sistema derivado do Art. Acho que aqui acaba sendo mais fácil porque dá um pouquinho mais de trabalho, lógico, né, de fazer a instalação das coisas aqui no Arch Linux. Eu vou fazer o que? Eu vou abrir aqui uma máquina virtual, porque eu acho que vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, tá? Mas enfim, acho que vale a pena para quem tem interesse, né, em instalar driver NVIDIA no Arch Linux ou o derivado dele. Eu fiz aqui a instalação, já baixei aqui a ISO, acho que tá na pasta raiz até. Eu tenho tanto o Art como o Manjaro. Eu vou começar com o Arch Linux, porque eu acho que o Arch Linux é mais rápido de fazer aqui, montar a máquina virtual e tudo. Vou deixar o Wi-Fi mesmo. E eu não vou nem mexer em nada aqui, vou deixar tudo do jeito que está padrão. Permitir. Porque eu acho que aqui vai acabar sendo mais simples de explicar. A minha ideia aqui é de fazer a instalação já com o Art Install, se eu não me engano, e aí fica mais fácil. Esperar um pouquinho aqui. Legal. Bom, primeira coisa assim que você inicia aqui a ISO na mídia de instalação do Arch Linux, sempre prefiro deixar aqui o teclado em português, BRABNT2. E aqui também, antes de mais nada, preciso habilitar a internet, né? Geralmente, aqui no caso é uma máquina virtual, então a internet vai estar funcionando, porque ela vai pegar do hospedeiro, né? 8888, tá vendo? Ela vai pegar do hospedeiro, mas caso não seja o caso, provavelmente uma instalação, por exemplo, fazendo a instalação normal, você precisa usar o comando iwctl, ferramenta, né, e fazer a conexão via o iwctl. Mas enfim, o que interessa pra gente é o seguinte. Aqui eu vou até tentar fazer aqui dar um zoom. Não sei se eu consigo. Não, porque aqui é máquina virtual, né? Deixa eu ver se eu tenho opção de zoom aqui. Aqui as combinações especiais, preferência, não sei o que lá. Não é isso que eu queria. Iniciar preferência. Não, mas aqui eu acho que a preferência é só da máquina virtual, né? O ruim é que vai ficar pequenininho. Acho que tudo bem. A ideia aqui, na verdade, é só um passo a passo simples. A partir do momento que você está com a internet funcionando, com iwctl, né? Depois que você passou dessa parte, é só vir aqui no Arch Install. Ele vai começar o script de instalação, que também não demora muito. Ele vai iniciar o script de instalação. Para instalar o Arch Linux com o Arch Install é bem rapidinho. A primeira coisa que ele vai pedir é o idioma, tá? Aqui eu vou colocar português brasileiro, né? Aqui as localidades, então
o layout do teclado, aqui para baixo, se eu não me engano, é BR ABNT2. Cadê? BR ABNT tá aqui, mas o ABNT2 aqui para baixo, que é a BR ABNT2. Idioma e localização, PTBR, lá mais para baixo também. Aqui, aqui, beleza. Já vou deixar aqui PTBR UTF-8, porque a codificação é UTF, né? UTF-8. Põe para voltar. Mirrors, aqui é para região, né, dos espelhos. Aqui eu já deixo em Brasil, que fica um pouquinho mais rápido para fazer o download dos pacotes. Mirror personalizada eu não vou colocar, põe para voltar. Tudo isso cacetinha, estou movendo cacetinha, tá, do teclado. Configuração de disco, vou colocar aqui a particionamento, a usar o esquema de partições e tal. Vou clicar aqui um disco virtual, mas enfim. O sistema de arquivo eu vou deixar em XT4 mesmo, mas pode ser qualquer outro. Ele meio que já está deixando tudo pronto aqui para mim, certo? Aqui LVM é para fazer depois chama encriptação, né? Mas eu não vou usar. Encriptação de disco não vou usar. Swap também não vou habilitar swap. O inicializador é para ver se você quer usar o Grub como inicializador, o system deboot, né? Mas eu vou usar o bootloader Grub mesmo. Nome do computador, aqui você define o nome do seu computador. Senha de root, eu vou colocar aqui uma senha de root. Conta do usuário, adicionar uma conta. Aqui uma senha para o usuário. Beleza. Se ele quer colocar como super usuário, vou colocar aqui sim. Configurar isso aí. O perfil da máquina, qual que é o tipo da máquina? Vai ser um servidor, um mini, um desktop? Aqui no caso vai ser um desktop. Eu vou colocar aqui GNOME porque os vídeos que eu estou fazendo são todos usando a interface GNOME, então acho que fica mais fácil. Bom, aqui chegando uma parte interessante. Aqui nessa mídia de instalação, no Art Install, ele tem a opção de instalar driver gráfico já direto aqui nesse processo de instalação. Só que o que acontece? Eu fiz já o teste aqui usando a mídia de instalação para instalar o driver gráfico da NVIDIA, tá vendo? E inclusive está bem explícito aqui, ó, NVIDIA, OpenKernel, aí tá lá módulos, tá? Mais novos de GPU, das Turing para frente. E aqui tá como NVIDIA Open Source, usando o driver Nouveau, tá? Então são dois tipos de, mesmo sendo open, os dois drivers, eles são driver bem diferentes, tá? Desempenho também é bem diferente, tá bom? Aqui embaixo é o driver NVIDIA proprietário. Esse lance do driver proprietário NVIDIA e esse driver open source aqui, open kernel, é o seguinte: o proprietário aqui e o open kernel aqui, eles vão ter uma diferença apenas na parte de driver de kernel, tá? Na parte de usuário, assim, na parte das tecnologias que o usuário usa, que é em user space, os dois kernels vão atender a mesma coisa, tá? Só que esse aqui é um kernel que já foi desenvolvido para ter menos problemas com placas de vídeo mais novas, inclusive muito melhor para notebook, tá? Então qualquer instalação que a pessoa vai fazer com notebook aí da série RTX 20 para frente ou GTX 16 para frente, é esse kernel aqui, tá? Esses kernel proprietários mais antigos, eles são para as placas Pascal, as placas Maxus, a linha GTX 900, GTX 10, alguma coisa, tá? Para trás. Então fica bem esperto nisso aí. Aqui eu poderia até fazer a instalação usando já o kernel, usando a NVIDIA Open, tá? Open Kernel. Só que assim, não dá muito certo, porque ele instala
ele instala o pacote, mas aí vem com a instalação, faz o processo de instalação, instala o DKMS, só que quando você usa um driver não, por exemplo, se você usa um Linux, o kernel Linux o próprio Arch Linux libera, ele já vem com uns padrões diferentes de quando você, por exemplo, instala um kernel customizado, como se fosse, por exemplo, o kernel Zen. Então, assim, dá um probleminha quando você instala por aqui. Então, eu prefiro que a pessoa não faça dessa forma, ela simplesmente pule essa etapa, tá? E continue fazendo a instalação normalmente. Aqui é para o Gritter, né? No caso o GDM mesmo, certinho. Aqui no caso do áudio eu vou usar o Pipewire. Aqui em kernel, como eu falei, tá vendo? Tem a opção de colocar o Linux Zen, Linux LTS, o Harnett e o Linux padrão. Se você usa um desses aqui, eles vão ter umas diferencinhas em relação a você ter que colocar o cabeçalho do kernel compatível com essa versão de kernel aqui. Mas isso daqui eu vou acabar explicando mais pra frente, que eu acho que é mais interessante. Eu vou usar aqui o padrão mesmo do Arch Linux, que é só Linux. Configuração de rede eu vou colocar aqui para Network Manager, que ele já vai fazer tudo automaticamente, né? Pacotes adicionais, se eu quiser, por exemplo, adicionar algum pacote, por exemplo aqui, ó, Firefox e o Firefox 18N TTBR, que é a tradução, né? O Firefox. Eu gosto de usar o Micro como editor de texto no terminal, né? E que mais? Eu também o Bash Completion para dar tab, ele autocompletar, esse tipo de coisa. Por enquanto só isso, tá? Pouca coisa mesmo. Enfim, agora repositórios opcionais não precisam. Fuso horário também não vou mexer com isso, e sincronização automática também não vou mexer, não vou salvar nada, eu só vou fazer a instalação. Aqui ele está perguntando se vai aplicar a configuração, sim, e agora é só basicamente esperar fazer essa instalação aí. Enfim, aqui não demora muito, tá? Porque o Arch Linux ele é bem rapidinho para fazer essa instalação, então não dá muito dor de cabeça. Acredito que seja até mais rápido que, por exemplo, quando for instalar o Manjaro. Eu fiz o download lá da ISO do Manjaro. Quando for instalar o Manjaro, acredito que vai demorar mais do que instalar aqui o Arch Linux. Mas enfim, enquanto tá fazendo esse processo aí, eu vou abrir aqui a internet, o browser, e deixa eu colocar aqui como ArchWiki NVIDIA. Aqui vai ser o ponto X da questão. Então, como eu falei, né? Assim como você vai fazer a instalação do driver da NVIDIA, você precisa prestar atenção nesse requisito aqui, ó. A partir das Turing, né, para as mais novas, você tem que usar o NVIDIA Open. Você usa o NVIDIA Open só escrito na NVIDIA Open para o kernel Linux, o NVIDIA Open LTS para quem usa o kernel LTS, e o NVIDIA Open DKMS para qualquer outro kernel que não seja esses dois, tá? Então essa é a regrinha, entre aspas, de como que você vai proceder nesse caso. Aqui tem até a recomendação da NVIDIA, tá? Dizendo, vou colocar aqui para aceitar, dizendo que a NVIDIA vai fazer a transição total para os kernels kernel de GPU, módulo de kernel de GPU Open. Então, essa transição, ela não tem jeito. Tem gente que quer usar o driver proprietário de kernel NVIDIA, que é só o NVIDIA e tal. Não vai rolar. A NVIDIA já deixou claro que o suporte dela vai ser essa transição para usar o kernel open source de GPU, tá? de kernel. Então aquele NVIDIA Open vai ser o padrão. Não adianta o pessoal reclamar, é porque não dá diferença, tá, gente? Eu já testei, fiz comparativo interno, lógico, para mim, mas não tem diferença, tá? E estabilidade, cara, a estabilidade é bem melhor usando
o NVIDIA Open do que eu usando só o driver NVIDIA lá legado não, o mais antigo, né, que era só o NVIDIA lá. Quando você instala só usando o kernel NVIDIA, aquele pacote NVIDIA, acaba acontecendo de ter travamento. Às vezes você vai reiniciar o computador, ele congela. Que você fica ali, sabe, tem que reiniciar ele, às vezes segurando o botão para ele desligar, porque ele congelou. Então com esse driver aqui, cara, com o driver Open, não tem problema. Não tem problema, zero dor de cabeça, tudo funciona. Inclusive eu tô com ele aqui, tá? Tudo funciona. É que aqui eu tô usando, eu tô no Wayland, então no Wayland ele não aparece muitas informações aqui, fica meio que escondidinho. Mas enfim. Aí a melhor forma assim que eu posso falar por experiência, pelo menos que eu tive com esse notebook, né, as condições que eu vivenciei aqui, essa combinação com o kernel Open aqui da NVIDIA Open, tá? Aqui tem informações de fazer instalação no Debian, no Red Hat e tal, não sei o que lá, tá? Gerenciadores de pacote, como é que funciona, não sei o que. Mas enfim, tudo isso para dizer que não adianta a pessoa de repente querer ficar instalando o kernel NVIDIA comum, porque o kernel agora vai ser, a NVIDIA vai fazer essa transição para as placas mais modernas, e é isso aí. Agora daqui para frente é usar o GPU NVIDIA Open onde tiver placa de vídeo mais nova, porque é a forma que eles encontraram de ter mais compatibilidade, assim, de ter uma não posso dizer, um suporte melhor para Linux dessa maneira, tá? Aqui eu acho que já terminou. Já terminou. Deseja fazer chroot? Não quero fazer chroot, eu simplesmente já encerrei aqui, ele já terminou a instalação. Vou colocar aqui para sair, melhor, eu vou colocar para reiniciar. Reboot ali para ele reiniciar, acabou. Agora ele já vai subir a máquina normal, né? E aí a gente vai para a segunda etapa aqui do nosso tutorial, tá? Esse tutorial de instalação de driver NVIDIA no Arch Linux. Muito bem, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Porque ele vai ficar, embora que aqui eu acho que até poderia fazer ele ficar em full screen, eu acho que é até melhor. Vou deixar ele aqui na tela inteira, embora que eu não sei não, hein? Será que vai dar problema aqui vai dar problema nas configurações de vídeo? Vamos ver aqui, telas, paisagem. Vou tentar colocar Full HD aqui, 16:9. Vamos ver se vai. Foi. Então vamos fazer o tutorial por aqui mesmo, como se eu tivesse lá no outro computador, no computador principal, né, na instalação principal. Então aqui eu vou precisar do que? Eu vou pegar aqui o Firefox para fazer os comandos. Também eu vou pegar um terminal aqui para passar os comandos aqui. Vou fazer assim, pronto. Então vamos lá. ArchWiki, né? ArchWiki para Arch Linux não tem jeito. Quem usa Arch Linux precisa ter na mão um ArchWiki, que às vezes a pessoa, né, chega por ouvir falar do Arch Linux e tal, meio que uma distribuição já conhecida. Só que às vezes a pessoa não quer ler os manuais, que acho que essa parte aqui é a parte até mais interessante do Arch Linux, é justamente as wiki que ele traz, né? Mas enfim, a pessoa precisa, infelizmente, vai precisar ler. O Arch Linux ele precisa que a pessoa leia, porque é uma distribuição, muitas vezes os pacotes são novos, as tecnologias são novas, ainda não está muito bem difundida em outras distros. Às vezes a pessoa tem que ficar recorrendo a ficar lendo aqui a wiki para tentar resolver um problema que ela possa ter. Vamos lá, muito bem. Aqui ele já começa o artigo dizendo não sei o que lá,
E para qualquer coisa você vê NVIDIA Optimus e tal. Tá falando para fazer dual boot com drivers híbridos, com Windows, apps de terceiros, não sei o que lá, o Echo Mode da ASUS e tal. Muito bem, então vamos seguindo aqui caso de driver beta da NVIDIA, você pode instalar também aqui por NVIDIA Open Beta, para quem for ficar fazendo teste quem for ficar fazendo teste, né, de driver beta da NVIDIA. Algumas funções Linux depois de 5.18, CPU de 10ª geração, os mais novos da Intel, podem ser incompatíveis com Indirect Branch Tracking, sei lá, esse IBT. Então, no caso aqui, ele determina que você coloca isso daqui off no kernel parâmetros, ou seja, nos parâmetros de kernel, de inicialização. Esse caso aqui eu nunca peguei, então eu até vou deixar quieto, mas enfim, aqui está dizendo justamente como é que faz esse setup, ok? Aí está falando problema de mitigação de técnica de exploit, de coisa e tal. Muito bem. Aqui ele está perguntando aqui para aplicações 32 bits você precisa habilitar o multilib. Então nem sei se às vezes aqui habilitou esse multilib. Para habilitar o multilib aqui é simples. É só vir aqui no sudo micro /etc pacman.conf. Aqui você vai ver a parte mais abaixo. Aqui eu vou habilitar a cor. É só tirar esse hashtag aqui da frente que já habilita, tá? E aqui na parte de baixo que tem o multilib. Ó, não havia tirado o multilib. Então aqui eu vou tirar o multilib. Ctrl S eu salvo, Ctrl Q eu fecho, tá? E agora já está habilitado o multilib para fazer a instalação, e ele vir com pacote lib32 NVIDIA Utius. Pode ser que sem isso dê problema. Aqui ele também está pedindo para remover o KMS do Hooks, do /etc/mk. Vou até pegar aqui, ó. Então vamos lá. Do micro. Esse micro aqui é porque eu instalei esse editor de terminal, mas às vezes a pessoa tem o Nano ou algum outro, Vim, VI, sei lá. Eu uso o micro porque o micro é bem simplesinho e já estou acostumado, uso bastante ele, então é muito tranquilo. Então vamos lá, tem que remover, né, conforme está sendo solicitado, remover o KMS do Hooks. O Hooks ele fica aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui, ó, Hooks. Aqui em cima. Então vamos tirar o KMS daqui. KMS, beleza. E aqui, depois do dev, eu vou colocar o Play Mode para ter aquela tela de inicialização bonitinha, tá? Vou colocar aqui para salvar e fechar. Eu vou até instalar já aqui. Sudo pacman s Play Mode. Tá pedindo para atualizar o repositório no pacman SE, porque eu tinha mexido lá no multilib, né? Sudo pacman SE. Pronto, agora funcionou o multilib. Agora vamos instalar o Plymouth. Beleza, legal. Estamos seguindo o tutorialzinho aqui provido pela Artwiki. Aí ele está pedindo para regenerar o init-ram fs. Para regenerar o init-ram fs, na verdade ele já fez aqui, tá? Daqui ele já regenerou o init-ram fs, ok? Na verdade a gente usa o mkinit-cpo aqui no Arch Linux, mas ele já fez o procedimento aqui pra gente. Caso a pessoa queira ter certeza, ela vai fazer o seguinte: sudo mkinit-cpo -p maiúsculo. Ele também vai fazer, sudo mkinit-cpo p maiúsculo. Aí ele vai fazer esse procedimento que acabou de fazer lá em cima. Caso a pessoa de repente não percebeu que fez, né, a atualização.
Legal. E vamos seguindo aqui. Isso daí, tá vendo? Remover o KMS vai prevenir que no InitRAM FS contenha coisas do NuVo, que é o módulo de instalação lá para driver Open kernel, né? NuVo é de kernel em Open. Então assim você vai usar o NVIDIA Open com força mesmo, sem ter nenhum tipo de problema, ok? Muito bem. Então vamos seguindo aqui. Kernel customizado, tá? Quando você tem um kernel customizado aqui, acredito eu que seja para fazer as configurações quando você está fazendo instalação usando o AUR, que aqui está falando PKG Build, então uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Não vou abordar isso aqui agora. No DRM, está falando aqui para colocar o mod 7.1, que é a NVIDIA Utios 560 e tal, que já vem padrão habilitado. Então se for um driver mais antigo do que esse, precisa habilitar o mod 7.1 no parâmetro de módulo, que seria onde? No caso aqui, no meu caso, seria um sudo micro /etc default grub. Por quê? Porque eu estou usando o inicializador, né, o gerenciador de bootloader grub. Se fosse o system deboot, ele seria um pouquinho diferente. Aí eu teria que ir lá em boot loader, uma coisa assim. Agora eu não vou lembrar, mas enfim. Grub é meio que padrão, então é melhor fazer tudo pelo grub mesmo. Aqui, como eu instalei lá o Plymouth, eu vou colocar aqui, ó, splash, para ele gerar a imagem do Plymouth quando iniciar, tá? Mas esse local que eu estou aqui agora, tá vendo? Esse Global Loader Configuration é justamente o que ele está pedindo para você. Caso você esteja num driver mais antigo do que o 560, você teria que fazer o que? Você teria que colocar esse mod 7 igual a 1 aqui dentro, depois dessas aspas, por exemplo, vir e colar aqui, sabe? Mas não é o caso, não vai ser necessário, então deixa pra lá. Eu só vou deixar esse splash aqui para funcionar o bootloader quando reiniciar a máquina virtual, e vai estar com aquele negocinho girando assim, e com um fundozinho ali quando iniciar o ART. Ctrl S e Ctrl Q só vai de sair. Legal. Então vamos continuar aqui a nossa saga para instalar driver NVIDIA no Arch Linux. Para o módulo de NVIDIA DRM, certo? Então vamos lá. Aí aqui está precisando para verificar se está habilitado esse NVIDIA DRM. Ele está pedindo para você fazer essa conferência. Vamos conferir aqui. Ó, não está funcionando, não está existente, tá? Módulo papapá, arquivo encontrar inexistente. Então beleza, a gente vai precisar fazer isso, ok? Inicializador inicial, né? Carga inicial. Aí tá falando lá para fazer o que? Para colocar adicionar, né? Esses parâmetros no InitRAM FS. Então a gente vai voltar lá no sudo micro /etc mkinitcpu.conf, e aqui na parte de módulos, aqui dentro da parte de módulos, a gente vai colocar esses parâmetros aqui. O primeiro que eu vou colocar aqui, eu acho que o Intel seria uma boa de colocar aqui, mas não tenho certeza. Eu vou colocar aqui, mas depois eu falo. Não vou pôr agora não, mas depois eu falo do Intel, tá? Porque o Intel, às vezes você vai precisar instalar, na verdade você vai precisar instalar o driver Intel, aqui no meu caso, porque sem o driver Intel algumas funcionalidades lá de economia de energia não funcionam direito, né, com essa minha placa de vídeo, essa 3050 de 6 GB. Então eu acredito que a pessoa, mesmo que não vá usar o X11, tá? Eu sempre uso aqui o sistema em Wayland, porque eu acho que o Wayland já está bem melhor do que o X11 para o meu uso. Pode ser que a pessoa tenha uma necessidade diferente, então pode ser que de repente nisso aí ela vá precisar ter, né, usar o X11, enfim. Mas beleza, vamos lá. Aqui dentro de módulo, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar isso aqui.
Depois eu ajusto tudo, mas eu vou colocar isso aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou tirar aqui as coisas que eu não vou precisar. Essa vírgula também não preciso. Só fica com espaço de diferença de um para o outro, tá? Aqui tudo bem. Aqui eu vou lá, Ctrl S para salvar e Ctrl Q para sair. Beleza, fechou. Então, aqui depois eu vou precisar criar gerar o initram regenerar o initram fs, mas eu não vou fazer isso agora, porque se eu fizer isso agora ele vai constar lá que está faltando o módulo NVIDIA e tal, não sei o que, como eu ainda não instalei ele não vai aparecer, mas já está tudo certo aqui. O próximo passo é criar hook. É uma customização aqui do Pacman para necessidade de alguns módulos específicos de kernel DKMS. Como eu falei, se você instalar qualquer outro driver que não seja aqui no Arch Linux, pelo menos o Linux sozinho, que é o kernel Linux do Arch Linux, que ele vem como nome Linux, ou o Linux LTS, que aí seria o Linux LTS e tal. Se você não instalar nenhum desses dois, se você for, por exemplo, instalar o Linux Zen, que seria o Zen kernel, você vai precisar usar o DKMS no final. Então seria NVIDIA OpenDKMS, o nome do pacote de NVIDIA que vai precisar instalar. Como aqui no caso eu não sei se eu vou precisar ou não, porque de repente eu posso vir no futuro a querer instalar o driver Zen, tá? Então assim, nesse caso eu prefiro fazer o que? Eu prefiro adicionar isso aqui no hook, tá? Nesse caso eu faço o que? Eu venho aqui, vou copiar, vou listar e ver se eu tenho. Olha lá, tá vendo? Esse diretório não existe. Então vamos lá, sudo mkdir e vou adicionar dentro do etc pacmand essa pasta hooks, beleza? Agora aqui eu vou fazer o que? Eu vou copiar esse caminho, Ctrl C, Ctrl Alt V, sudo micro, Ctrl Alt V e entrei dentro dessa pasta que acabei de criar para colocar esse hook aqui, beleza? É só copiar aqui, é bem simples, só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu acho que eu não instalei. Não, beleza. Tá instalado sim. Trigger. Não, tá faltando coisa. É aqui, ó. Beleza. Ctrl A. Opa. Caramba. Ctrl C. Aqui, Ctrl A. Deixa eu deletar tudo. Colar de novo. Ué, deu problema aqui, viu? Tudo errado, pera aí. Não tá certo, porque tava cortado. Legal, tá tudo, é porque passou aqui no final, né? Legal, aqui tá tudo certinho. Salvar, Ctrl S, Ctrl Q, saiu. Beleza, porque de repente mais pra frente eu queria instalar um driver que não seja o original do Arch Linux, um kernel Zen, por exemplo, da vida, e eu já tô com esse hook especial lá. Aqui tá dizendo para aceleração, decodificação acelerada por hardware, né, no caso VDPAL, não sei o que lá, que depois você precisa ir nessa seção aqui de vídeo, aceleração de vídeo por hardware, que é interessante, mas nesse não vai ser o caso de agora. E aqui a aceleração de hardware de vídeo usando o encode NVENC, tá? Aqui é uma regra que você precisa criar para você usar a encodificação aqui por NVENC. Então você faz o que? Você vem aqui, vai copiar, vai vir aqui no sudo micro, colar, para criar essa regra NVIDIA, para colocar aqui o NVENC funcional, tá? Colou, Ctrl S, Ctrl Q, fechou, legal. Aí bem, vamos lá, configuração Wayland. Tá dizendo que XWayland, opções de configuração, o seu respectivo compositor, legal.
São dois parâmetros considerados, que seria do NVIDIA DRM, né, que seria o Mod7 FBdev, e eles são habilitados por padrão, certo? Quando está usando o NVIDIA UTIS, e a gente vai usar o NVIDIA UTIS, então não tem necessidade de adicionar esses dois modsets lá no barra default barra groove. Então aqui está de boas. Seguindo o FBdev e tal, configuração do Shorg, a gente não vai fazer isso agora, porque isso daí é depois só que instalar os drivers, né? Seguindo aqui, NVIDIA, configuração manual, que é a parte do X ainda, SLI, não vai ter SLI porque aqui é um notebook, né? Acho que nem tem mais SLI de verdade, mesmo que seja para inteligência artificial, esse tipo de coisa, mas funcionou mesmo para jogo, assim, já ninguém mais usa, faz tempo isso aí. Segue e mais, pelo menos aqui nessa parte acho que vai terminar. NV Switch, beleza, essa sessão terminou. Tudo isso que foi feito foi só basicamente para criar meio que uma base para fazer a instalação dos drivers, que a instalação dos drivers são, como eu falei, são esses aqui, tá? Esse aqui é o NVIDIA Open, é para o kernel Linux, aqui no Arch. O NVIDIA Open LTS para kernel de Linux LTS, e o NVIDIA Open DKMS é para qualquer outro kernel, tá? Então, legal. Para quem tem placa de vídeo mais antiga, como eu falei anteriormente, NVIDIA, só driver NVIDIA para kernel Linux, NVIDIA LTS para quem usa o kernel LTS aqui no Arch Linux, e também o NVIDIA DKMS para qualquer outro kernel aqui no Arch Linux. Quando eu falo aqui no Arch Linux, significa também para Manjaro e todos os outros outras distros derivados do Arch Linux, tá? E aí vem Kepler, Fermi, aí tem os drivers que a NVIDIA deixou de atualizar para essas placas, aí tem aqui certinho qual é a placa que a pessoa vai precisar usar o driver, tá? E tem placas mais antigas que já não são mais suportadas, acaba tendo que usar esses drivers aqui. Legal? Então aqui, por exemplo, foi. Agora está na hora de fazer o que? Vamos instalar o driver para depois a gente ir para a próxima sessão. Então vamos lá. Sudo Pacman S. Como eu instalei o NVIDIA, quer dizer, como eu instalei o Linux kernel só, então eu vou usar o NVIDIA Open. Então NVIDIA Open, certo? Mas antes de fazer essa instalação do NVIDIA Open, eu preciso verificar se eu tenho o header desse kernel instalado. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Aqui no Arch Linux a linha de comando é sempre sua amiga, então você vai fazer a busca pelo pacote instalado. Como que você faz isso? Pacman, Q maiúsculo, I de informação, ele vai perguntar se tem essa informação, aí você coloca assim, Linux e headers, cabeçalhos. Ele não foi encontrado, então significa que esse pacote não foi instalado ainda. Para ter certeza, você coloca um S maiúsculo I para fazer uma busca, e é realmente esse pacote, mas ele ainda não foi instalado, então a gente vai primeiro precisar instalar ele. Sudo Pacman S maiúsculo Linux headers. Sem esse pacote não vai funcionar, então é necessário ter esse cabeçalho para a parada funcionar legalzinha, tá? Essa máquina virtual, lógico que não precisa do kernel de driver NVIDIA, porque aqui o driver é uma máquina virtual, não tem NVIDIA em nada aqui. Mas a ideia é simular exatamente como se fosse dentro de um notebook real, aí usando NVIDIA, tá? E o próximo passo aqui é instalar agora de fato Pacman S, o driver NVIDIA Open. Quando for fazer a instalação desse NVIDIA Open, ele vai fazer o que? Ele vai instalar junto o EGL GBM, o EGL X11, o NVIDIA UTIOS e o NVIDIA Open. Então serão esses 4 pacotes que são instalados juntos com o NVIDIA, tá? NVIDIA
Open aqui. Esperar instalar. Beleza. Acabou? Bom, de certa parte acabou. Só que ainda tem mais coisa que dá pra fazer para quem tem Arch Linux e tem notebook aí. Eu falo notebook, tá, gente, mas pode ser também com placa de vídeo dedicada aí de computador normal, desde que seja da série Turing pra frente, né? Se for RTX 20 alguma coisa, RTX 30, RTX 40, tem a 50 agora. Então assim, essas placas todas elas aceitam esse NVIDIA Open, as mais antigas que não aceitam, beleza? Esperar terminar, beleza, terminou. Não deu nenhum problema. Aquele dá esses erros mesmo de firmware que não foi encontrado, esses firmwares aqui, mas isso daqui não afeta em nada, não tem problema nenhum. Mas quando tem problema de você instalar alguma coisa aqui no kernel e não tá nem com o header do kernel, nem com o DKMS, de repente quando precisa, ele consta aqui, fica constando que está faltando alguma coisa de firmware aqui quando você instala o kernel, tá? Bom, vamos aqui para a segunda etapa. Aqui está a resolução, saída de TV e tal. Então assim, no caso aqui do Arch Linux é basicamente ficar fazendo leitura e checagem. Às vezes você pode até, se você achar melhor, você pode até fazer a tradução aqui. Mas quando você faz a tradução, às vezes altera alguma coisa importante. Não sei se aqui dentro, mas enfim, pode ser que altere. Clock, overclocking e tal. Falar em overclocking é interessante, né? Deixa eu voltar aqui pro notebook. E voltando aqui pro notebook, deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês vão perceber a temperatura, ela fica meio alta, tá? Ela fica meio alta aqui no notebook, fica meio alta a temperatura da placa de vídeo. Como que eu resolvo esse problema? Eu venho aqui, aqui no Arch Linux ainda não instalei, mas é só instalar um pacote chamado Power Profiles, sudo Power Profiles. Esse pacote aqui, Power Profiles Daemon. Você instala ele vai gerar umas opções aqui em cima de aplicativo em segundo plano. Ele vai aparecer aqui em cima opções de seleção de performance. Vai ter lá performance padrão, alta performance e alta economia. Eu sempre deixo alta performance porque aqui no caso do Linux, e tanto no X11 também é assim, quando você coloca lá no X11 já aparece um pouquinho mais de informação aqui, mas diferente das placas dedicadas que tem a opção de mexer em ventoinha, em notebook não tem essa opção. Então você precisa criar uma forma mais, digamos assim, contornar, né, esse problema de você não conseguir alterar as ventoinhas no caso do notebook. Você vem aqui no Power Profiles e muda para Performance. Ele vai fazer com que a ventoinha do notebook fique mais acelerada, né? Então ele vai girar mais rápido. E quando você for precisar usar na tomada, usar fora da tomada, aliás, aí você vem deixar em alta deixa em alta economia de bateria, desativa todas as coisas e usa numa boa. E mesmo que você vá usar fora da tomada, que vai ficar um pouquinho mais quente, porque ele tende a segurar um pouco mais de bateria também. O clock da GPU e da CPU tende a baixar, entendeu? Eu prefiro usar dessa forma. Aqui ele não vai ter, porque ele precisaria reiniciar agora o notebook para estar isso aí funcional. Mas dessa forma que eu faço para gerenciar a temperatura aqui, quando eu estou usando no Arch Linux, tá? Esse pacote ele tem tanto o front-end dele vai ser pro KDE Plasma, ele aparece aqui embaixo também a opção junto na bateria, aparece a opção de energia lá do CPU, não lembro agora exatamente, mas tem a opção. E aqui no GNOME ele aparece aqui em cima uma paradinha para você selecionar se ele vai ficar em performance e tal, beleza? Mas só depois que reiniciar vai aparecer isso aí. Seguindo aqui nosso longo tutorial, fazer a checagem tal. Aqui eu acho que não vai ter nada. Vamos voltar lá para cima.
Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil. Enfim, pronto. Vou voltar aqui. Optimus. Vou deixar aqui em Optimus. Aí tá aqui dizendo quais são os métodos disponíveis, tá? Para você tem a opção de usar somente o gráfico integrado da Intel ou da AMD, né? Eu acho que assim, no meu ponto de vista, a melhor forma de você usar um notebook que tem esses gráficos comutáveis é usar ele como gráfico comutável. Se eu não estou usando nada demais, não estou fazendo nada demais, eu estou usando o gráfico integrado da Intel. Se eu estou fazendo alguma coisa com alta performance, eu vou usar só o driver da NVIDIA. Então assim, eu tenho essa flexibilidade. Por falar nisso, eu falei que precisaria instalar o driver da Intel. Como que eu faço isso? Assim, ó, sudo pacman sxf86 vídeo Intel, certo? Com isso daqui, mesmo usando no Wayland, tá? Eu não sei o porquê disso. Eu tá em algum lugar aqui na wiki. Agora eu não sei se eu vou conseguir achar fácil. Mas sem você instalar o driver NVIDIA, não funciona direito a comutação e meio que a parte de quando você não está usando o driver, o gráfico discreto, ele desabilitar, ele entrar em economia de energia. Senão ele fica daquele jeito lá, sabe, usando bastante, parece que fica usando o tempo todo, meio que dando carga. Então é meio esquisito isso, mas enfim, precisa estar com o driver ou o AMD GPU ou nesse caso aqui meu é Intel, tá com ou o driver da Intel ou com o driver da AMD instalado, senão não vai funcionar direito e vai dar problema. Então você pode usar o integrado só ou usar o dedicado. Como eu falei, eu prefiro usar ele comutável, que é trocando, né, entre um e o outro. É a opção que eu acho melhor. Aí tem a opção do Prime Manager e tal, não sei o que lá. Enfim, aqui se você quiser só usar os gráficos da NVIDIA, como fazer. Esse notebook, ele tem lá na BIOS dele, na parte de vídeo, ele tem aqui na parte de baixo a opção de você ligar ou desligar os drivers híbridos. Particularmente, se você for lá e desabilitar os drivers híbridos e iniciar, ele vai iniciar só com NVIDIA. Só que, por exemplo, diferente de um PC, que quando você coloca lá uma placa de vídeo NVIDIA discreta no PC, ele vai funcionar um modo um pouquinho diferente desse aqui, porque esse aqui, mesmo você fazendo isso, dentro, né, da tecnologia que existe, o driver ele vai assumir como se fosse o PCI principal, mas parece que ele passa alguma coisa depois para o gráfico integrado, e o gráfico integrado que sai a imagem aqui no monitor. Tem uns negócios assim que eu também não sei muito bem, mas enfim, não é muito interessante não, tá? E se a pessoa faz isso e vai achando que tipo, não, eu vou instalar aqui, não vai dar problema. Cara, às vezes você quer usar o gráfico integrado, e aí você vai lá na BIOS e muda, às vezes dá um baita de um problema. Então assim, eu prefiro fazer dessa forma, usar o driver comutável, tá? O driver dessa maneira aqui, ele funciona certinho, sem dar dor de cabeça nenhuma. Enfim, nossa, deve estar longo esse vídeo. Mas vamos lá, aqui informações do GDM, SDM. Essas versões novas do GDM, ele já aparece quando você inicia lá vai colocar senha, login e senha. Quando você vem aqui embaixo na opção lá de você selecionar, você vai usar o X11 ou o Wayland. Antigamente, quando você fazia essa alteração aqui, colocava o driver NVIDIA, ele sumia com o Wayland, mas agora ele já aparece normal, tá? Esses GNOME mais recentes, se eu não me engano, 47 já começou com isso daí por padrão. Aqui tá coisa de term e tal, aqui não tem nada. E aqui é o que a gente vai precisar, que na verdade é o Prime. O que é o Prime? O Prime é quando você tem uma aplicação, certo? E você quer que essa aplicação rode usando o driver, a placa da NVIDIA, em vez de usar a placa da AMD, em vez de usar o vídeo da Intel. Então, eu acho que aqui
Ah, tá aqui, ó. Kernel PC Power Manager, turno de GPU. Então ele está dizendo aqui que se você não usar o Prime Offload, o gráfico, você não usar a placa de vídeo da Nvidia, ele vai precisar dos drivers, tá vendo? Ou driver Intel, driver Nouveau, ou driver AMD GPU, para fazer o gerenciamento de energia, PCI. Então por isso que você precisa instalar o driver, aqui no meu caso é o driver Intel, tá? Agora a explicação veio aqui. Eu lembro que tinha alguma coisa assim, mas não estava lembrando onde que era. Enfim. Aí vai. Aqui é interessante para algumas pessoas que possam vir a dar problema. Inclusive esse é meu caso, tá? Eu preciso fazer esse procedimento aqui no meu notebook aqui. Porque o meu notebook, se eu não fizer isso aqui, parece que o driver da Nvidia ele continua funcionando, consumindo um pouquinho, tá? Então esse daqui é um truque, né, para preservar a memória de vídeo e a suspensão. E aqui para fazer o driver de vídeo e suspensão, não, aqui para fazer a redução, né, do uso quando não está sendo usado. Então tem esse truquezinho aqui para fazer. Como que eu faço esse truque? Simples. Eu venho aqui, copio, vamos lá, sudo micro e colo, tá? Aqui vai ser uma nova regra que ele vai colocar no dev, uma regra chamada NVIDIA PM Rules. Aí coloca aqui a senha, colocou a senha, só copiar e colar. Copiou aqui, colou aqui, tranquilo, certo? Esse de cima aqui não é necessário, tá? É só esse de baixo aqui não é necessário, é só esse de cima que pra mim pelo menos é o que funciona. Ctrl S, Ctrl Q, salvou e saiu, fechou. Aí vem o módulo e tal, para adicionar o parâmetro de módulo. Então vamos lá, colocar esse parâmetro, sudo micro, vamos colar ele, vamos copiar esse parâmetro e pronto, fechou. Aí você também pode fazer a instalação do pack NVIDIA Prime RTD3 PM e tal, que justamente ele vai fazer o que eu fiz agora, só que ele vai fazer isso pelo pacote, mas ele vai fazer exatamente isso, ele vai prover essas duas configurações que eu acabei de fazer. Que mais? Aqui depois que ele reiniciar você pode fazer esse cat aqui para ver como está o status da coisa. Beleza, basicamente é isso, tá? Aí aqui, por exemplo, tá? Quando você vai rodar um comando, tá? E você quer que esse comando rode direto na placa de vídeo, você vai precisar usar esse parâmetro aqui, ó. NV Prime, Render, Offload, tal. Esse é o comando que você vai precisar usar. Por exemplo, aqui no Steam. Quando você vai rodar isso aqui no Steam, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Copia e cola lá nos parâmetros de inicialização do jogo, tá? Para ele usar a placa Nvidia para você rodar o joguinho, beleza? Só que também você tem a opção de instalar Pacman SS Prime, se eu não me engano é o nome, não, é Prime só, né? Não, Pacman Prime, NVIDIA Prime é o nome. Esse NVIDIA Prime, ele justamente vai fazer isso aqui pra você, tá? Deixa eu ver se tá falando aqui. Reverse Prime, configuração. Acho que tá aqui em cima, né? Deixa eu ver. Hybrid Graphics, Options, Reverse Prime. Tal. Não é isso aqui, não é isso aqui. Mas enfim, tá aqui, ó. Pra rodar o programa com NVIDIA, com cartão NVIDIA, você pode usar o Prime RAM, tá? Que ele é provido por justamente esse pacote que eu falei, que é o NVIDIA Prime. Então você vem aqui, copia ele, Ctrl C,
Ctrl+V, instalar, né? Sudo S maiúsculo NVIDIA Prime. Beleza, aí fechou. Com isso aqui, quando você for jogar um joguinho da Steam, em vez de ficar lá copiando e colando aqueles códigos, você simplesmente coloca isso aqui, ó, Prime RAM, certo? Você coloca isso aqui e dentro do e coloca lá o command, né? Command. Fez isso aqui lá dentro do arquivo da opção de inicialização de jogo lá na Steam. Em vez de colocar todo esse monte de coisa que estava lá embaixo, você só põe isso aqui e ele já vai funcionar. Fechou? Aqui, tá? No Arch Linux é basicamente isso. Aí você vai reiniciar o computador e coisa e tal. Aqui, como é uma máquina virtual, você reiniciar um driver NVIDIA provavelmente vai dar problema, porque não tem driver nenhum de NVIDIA, não tem placa da NVIDIA para ele funcionar. Mas enfim, seria isso. Aqui no computador, na minha... deixa eu desligar aqui. Desligar. Aqui no meu sistema padrão é assim que está funcionando, tá? Então se você for fazer a instalação, nossa, 1 hora. Se você for fazer a instalação no Arch Linux, recomendo que faça dessa forma. Faz a instalação sem instalar driver nenhum. E depois que você fizer a instalação do sistema, vai estar funcionando em frame buffer e tal, mas aí você faz a instalação do driver depois que estiver funcionando, beleza? É isso aí, por aqui vamos terminar por aqui porque ficou bem longa essa história, tá bom? Pretendo fazer também um adendo simples no próximo, que vai ser com Manjaro derivado, tá? E para quem acaba achando que vale a pena instalar, fazer a instalação de alguma distro que tenha NVIDIA já disponível na inicialização, eu vou falar logo de cara, não vale a pena. Vale a pena mais você fazer esse passo a passo, um pouco mais longo, para distro, como eu falei, para distro Arch baseado em Arch, tá? Outras distros são outras formas de resolver esse problema, mas aqui, quando se fala em Arch, é melhor fazer dessa forma. Bom, vou encerrar por aqui. Até mais. Falou, tchau, tchau.